Jeff, qual o melhor software para eu começar a atender? A grande verdade é que os softwares de atendimento, eles são uma maravilha para nós nutricionistas. Por quê? Porque eles facilitam muito a nossa vida. Você já consegue calcular gasto energético do seu paciente, recordatório alimentar, deixar a receita disponível para ele e, obviamente, traçar um planejamento dietético. Mas muitos alunos e colegas vêm com essa dúvida para mim e hoje eu vou te ensinar a escolher um bom software de atendimento. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala Nutri, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai falar sobre softwares de atendimento. Eu separei uma lista com que um bom software de atendimento tem que ter, algumas sugestões com os preços e no final do vídeo eu vou falar qual que eu utilizo aqui no meu consultório e o porquê. Bom pessoal, como eu mencionei para vocês, os softwares de atendimento, os aplicativos de atendimento, eles são ótimos para a nossa profissão, facilitam muito a nossa vida. Afinal de contas, a tecnologia ela está aí para isso, para conferir facilidade e também melhorar a eficiência do nosso trabalho. E aí eu separei algumas coisas que um bom software de atendimento tem que ter. Então anota aí. A primeira delas é a validação de dados. Então quando você entra lá e coloca uma quantidade de alimentos, essa quantidade de alimentos tem que estar validada, seja por tabela TACO, por IBGE, ou então pelo livro da Sônia Tucunduva, ou então por outras referências. Uma outra coisa que um bom software de atendimento tem que ter é referente aos cálculos de gasto energético basal, taxa metabólica basal, gasto energético total, outros cálculos como Harris-Benedict, Tinsley, FAO-OMS, enfim. Esses softwares eles têm que apresentar essas ferramentas de cálculos. É claro que vai caber ao seu conhecimento qual o cálculo que você vai utilizar em decorrência do paciente, das características do paciente que você está atendendo. Mas, de qualquer forma, um bom software tem que ter todas essas funcionalidades. Em terceiro lugar, um software legal tem que ter registro de medida antropométrica ou, se você utiliza bioimpedância, também ali uma aba para que você consiga cadastrar esses dados. Afinal de contas, você vai utilizar esses dados na primeira consulta como um norte para guiar o seu trabalho. E aí nas próximas consultas você vai fazer reavaliações de medidas antropométricas ou da bioimpedância justamente para saber como que está a evolução do seu paciente. Já imaginou você comprar um software que não tem esse tipo de opção? Cara, vai dificultar muito o seu trabalho. Então, antes de fechar negócio, antes de adquirir um software, verifica se você consegue colocar esse tipo de registro lá. Uma coisa que pouco se fala é sobre as ferramentas de gestão. Como assim ferramenta de gestão? Existem softwares que eles disponibilizam uma agenda para você organizar ali os seus atendimentos, para avisar os seus pacientes, para você mandar e-mail para os seus pacientes, mas também para você fazer o controle de entrada e saída. Então, afinal de contas, a parte da entrada dos seus serviços prestados, seja através de avaliação física, seja através de personal diet, de consultas, enfim. E as saídas é tudo aquilo que você está investindo no aluguel do lugar que você está utilizando como consultório, ali comprando material como papel, caneta. E é muito importante você ter um balancete disso para saber de fato se o seu trabalho está te dando lucro ou se ele só está dando prejuízo. É óbvio que um bom software ele também tem que ser fácil de usar, ele tem que ser intuitivo, tanto para você que é profissional, quanto para o seu paciente. Você já sabe das suas limitações. Às vezes as pessoas, você fala, a minha limitação é que eu não sou muito bom com tecnologias, mas você consegue ali no software intuitivo se achar para conseguir mexer. E os seus pacientes? Você vai atender uma gama de pacientes, das quais você vai encontrar pessoas que têm facilidade com as tecnologias, mas outras pessoas que têm muita dificuldade. Então o software ele tem que ser intuitivo tanto para você profissional quanto para o seu paciente. Afinal de contas, isso vai garantir com que o seu paciente ele consiga seguir a proposta nutricional e também com que o seu paciente ele acabe se fidelizando pelo seu trabalho. Quantos pacientes você atende em um mês? 1. Tudo bem, você deve estar no começo da carreira. 2. Também, você deve estar no começo da carreira. 100. Cara, você já está atendendo muito bem. Parabéns para você. Cara,
Se você vai estar começando a carreira agora e só tem um paciente, não tem problema. Se você tem 100 pacientes e quiser mandar alguns para mim, também não tem problema, pode mandar, tá de boa. Vou rir de ti. O fato é, quando você for adquirir um software, tenha certeza de que você consegue cadastrar novos planos alimentares, novos pacientes. Muitos softwares, eu vou falar para vocês no final desse vídeo, oferecem aí para você cadastrar 5 pacientes sem cobrar nada, 10 pacientes sem cobrar nada. É legal para quem está começando, mas você vai ver que com o decorrer do exercício da profissão, você vai precisar adquirir um programa em que você consiga cadastrar novos pacientes e novos planos alimentares. Um outro ponto importante é que um bom software ele tem que ter a opção de cadastro de novos alimentos e também de novas receitas. Como assim novos alimentos? A todo momento surgem novos alimentos aí nas prateleiras do mercado, ou então que ficam meio que na moda e o seu paciente acaba perguntando, e pode ser legal de você colocar esse alimento no planejamento dietético deles. Mas o software às vezes ele demora para atualizar, o pessoal não coloca esse alimento ainda na lista de opções, e você pode fazer isso por conta própria, desde que o seu software ele tenha essa opção de cadastro de novos alimentos. E o outro aspecto importante é sobre as receitas. Então você tem as suas próprias receitas que você quer utilizar no seu paciente e elas não estão cadastradas ali no software original. É muito legal com que você acabe adquirindo um que tenha essa opção. E uma coisa que ninguém fala é sobre a segurança de dados. Então você vai cadastrar lá no software o nome do seu paciente, data de nascimento, e muitas vezes você vai cadastrar o CPF para que depois você possa emitir nota fiscal para o seu paciente para ele pedir reembolso da consulta, enfim. E esses são dados que eles são muito sérios, muito importantes. Imagina se esses dados eles acabam vazando aí na internet. Isso vai gerar uma complicação para você e também para quem te vendeu esse software. Dessa forma, é muito mais fácil você evitar esse tipo de transtorno e optar por programas em que eles tenham um bom nível de segurança aí na internet para que esses dados não acabem vazando. Bom, então vamos lá. Eu vou falar para vocês quais são os softwares mais populares utilizados. A gente tem em primeiro lugar o Avanutri. Por que o Avanutri eu coloquei aqui? Porque o Avanutri, ele acho que ele é o mais antigo que existe por aí. Eu lembro que na época que eu me formei, lá em meados de 2013, só tinha o Avanutri para a gente utilizar. O outro deles é o Dietbox, é um software que não é tão antigo quanto o Avanutri, mas também é muito bom. Tem um software que é muito popular aí entre os nutricionistas, principalmente os nutricionistas famosos, que é o WebDiet. E aparentemente esse também é um bom aplicativo. A gente pode falar sobre o Nutrio, uma outra opção seria o Easy Diet, tem também no mercado o Nutrisoft, o Diet Store e também o Diet Smart. Essas são algumas opções de software que você consegue encontrar aí na internet para comprar. E vamos falar do preço de 3 desses softwares que eu acabei de falar para vocês. Pessoal, o Avanutri, como eu mencionei, é um software muito antigo, muito fidedigno ali com as informações, muito honesto também com o preço. Um ponto fraco que eu acredito que seja do Avanutri, eu não gosto muito do layout dele. Eu acho o layout um pouco ultrapassado. Eu lembro que quando eu me formei eu usava o Avanutri e eu falei para vocês que isso foi em meados de 2013. E hoje quando eu entro no Avanutri eu vejo que o layout é praticamente o mesmo. Pô, Avanutri, podia ter dado uma modernizada no negócio aí. E aí o Avanutri no plano semestral sai por R$130. Se você pagar ali em algumas condições eles dão 5% de desconto, saindo por R$123 e alguns quebrados. Já no plano anual do Avanutri você vai pagar R$200 e eles dão 10% de desconto. Então você consegue aí pagar R$180 no plano anual do Avanutri. Já o Dietbox ele oferece uma opção gratuita, uma opção de estudante e uma opção profissional. No plano mensal do Dietbox você vai investir R$74,90. Já no plano anual o investimento beira os R$700, você vai gastar R$174 aproximadamente, o que dá cerca de R$56 por mês no Dietbox. E no plano de estudante tem algumas limitações nas ferramentas, mas você consegue cadastrar até 20 pacientes e esse plano acaba saindo gratuito. Já no plano básico, também com algumas limitações, gratuito, você consegue cadastrar até 5 pacientes.
E por fim, aquele que eu falei para vocês que é o software aí muito popular entre nutricionistas famosos, que é o WebDiet. O WebDiet você vai ter um investimento de R$ 64,90 por mês, no plano anual saindo por R$ 590. E eles também oferecem um plano gratuito que você consegue cadastrar até 5 pacientes. Pessoal, a dica é, antes de comprar um desses softwares, utiliza várias opções aí nos planos gratuitos, vê qual que seus pacientes gostam mais e qual que você se adequa melhor. E aí agora eu vou falar para vocês qual que eu uso aqui nos meus atendimentos e que eu tenho bons feedbacks. E antes de eu falar isso, pelo amor de Deus, não estou ganhando nada para falar isso para vocês. Eu utilizo aqui no meu consultório o Dietbox. Por que eu gosto do Dietbox? Porque, de novo, eu acho o layout dele muito bonito para mim que estou trabalhando com ele. Os meus pacientes também gostam muito do layout. Eu tenho bons feedbacks ali sobre ser um software bastante intuitivo. Você consegue, enquanto nutricionista, habilitar para que o seu paciente ele registre as refeições tirando foto. O aplicativo ele avisa o seu paciente que está na hora da refeição, o que ele tem que comer. Você consegue habilitar alerta de hidratação. Essas funções você também encontra em outros aplicativos. Mas é esse que eu utilizo aqui no meu consultório. Pessoal, não esquece de me dar aquela força, deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. Era isso que eu tinha para falar para vocês. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.